Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. A espiritualidade não tem nada a ver com, aqui na Terra, não tem nada a ver com o uso do bom senso, com o uso da razão, porque a maioria dos espíritos que estão encarnados na Terra se deixam levar pela emoção. As emoções é que dominam a maioria dos espíritos aqui, e não a razão e o bom senso, muito menos os bons sentimentos, não é? Um dos maiores, se não o maior criminologista dos Estados Unidos, Clarence Darrow, ele dizia o seguinte: se você quer convencer o júri de que o cara é criminoso ou de que o camarada ele é inocente, trabalhe os sentimentos, as emoções dele. Vá pelo lado emocional. Pelo lado emocional. A grande quantidade de evidências sobre a imortalidade da alma são muito grandes. O Espiritismo, ele traz o princípio, entre outras religiões, da reencarnação, a pluralidade das existências, as vidas sucessivas, a palingênese. Essa ideia não é exclusivamente do Espiritismo. O Livro dos Mortos do Antigo Egito, o Livro Tibetano dos Mortos, o Bhagavad Gita, os Tripitaka budistas, os Upanishads, não é? O judaísmo são reencarnacionistas. E existem pesquisas sobre a reencarnação. Não é possível que nenhum pensador ao longo do tempo investigou isso. Investigou sim. Vou citar só dois pensadores que se destacaram aí. O professor psiquiatra da Universidade da Virgínia, Ian Stevenson, ou Ian Stevenson, como queiram chamar, escreveu até alguns livros sobre isso. 20 casos sugeridos de reencarnação, reencarnação em biologia, onde ele investigava as crianças com memória extracerebral, crianças que apresentavam lembranças muito fortes de suas vidas passadas e que apresentavam essas lembranças, essas reminiscências para os seus pais, né? Seus pais assustados procuravam os terapeutas, e os terapeutas, por sua vez, quando tinham esse conhecimento, chamavam um especialista na área, e Dr. Ian Stevenson era chamado com uma equipe multidisciplinar para investigar essas crianças. Eles iam no local, pesquisavam, a família humilde dizia que não estava conseguindo conviver com aquele problema, porque a criança começava a falar que viveu em tal canto, morreu assim, pegava as informações, iam lá, faziam até levantamento do cartório e encontravam as informações da criança. Como é que a criança ia saber disso? Em locais geograficamente distantes, às vezes. Se gastava recursos para poder manter essa pesquisa. Naturalmente, o professor Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia, começou a ser visto pelos colegas de trabalho como um professor com pesquisas estranhas, preconceito e imbecilidade do ser humano, né? Ele estava investigando os eventos. Muito bem. Eu me lembro de uma colocação de Allan Kardec, quando ele dizia assim na época: as hipóteses que os negacionistas levantam para negar a existência do espírito são mais complexas e mais confusas do que se eles admitissem a hipótese. Como explicar uma criança que tem uma memória de um ambiente distante que os pais não sabiam? Como é que essa informação ia chegar no cérebro da criança? Seria mais fácil admitir a hipótese da reencarnação do que admitir uma transferência de informação de uma mente, de uma pessoa para uma criança que não tem nada a ver, enfim.
Aí nós temos o caso do grande professor Emandras Nath Banerjee, também acadêmico da Universidade de Rajasthan, na Índia. Esse pesquisou mais de 1000 casos de reencarnação. Também o professor Ian Stevenson, ele investigou também as chamadas birthmarks, as marcas de nascença que uma criança apresentava. Pesquisadores, trabalhos, investigação, não faltou nessa área. Na questão da imortalidade da alma, nós temos um exemplo do nosso século, o médium Francisco Cândido Xavier, que logo de cara, ao publicar o primeiro livro chamado Parnaso de Além Túmulo, vem uma coletânea de estilos literários de poetas brasileiros e portugueses. Um jovem matuto do interior de Minas plagiar o estilo literário de um Augusto dos Anjos, de um Castro Alves, e por aí vai. De um Olavo Bilac, por aí vai. Não é fácil. As evidências estão expostas. Eu fico pensando aqui comigo. Imagine se o Chico Xavier tivesse nascido e tivesse a missão dentro de uma igreja católica, como um padre, não é? Como um padre. E toda essa fenomenologia acompanhasse o Chico Xavier. A igreja transformaria ele num santo maior do que Francisco de Assis, porque ele era Francisco de Assis reencarnado. O pobrezinho de Assis é ele, que voltou. Que Francisco de Assis, por sua vez, foi o apóstolo João, evangelista. E este também, por sua vez, foi o profeta Daniel, aquele Daniel na cova dos leões. É o mesmo espírito. Pois é. Então, aí estamos nós, pesquisadores e fenômenos. Fenômenos e pesquisadores. Provas não faltam. Mas a pessoa não aceita. Devido à evolução espiritual, ao orgulho, à arrogância, que é oxigênio aqui na Terra. É muito natural isso aqui na Terra. As evidências estão aí. Exatamente. O Espiritismo, ele ainda não foi bem desenvolvido. Apesar de mais de 150 anos de Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não foi bem desenvolvido. Porque os espíritos que estão dentro do movimento espírita têm suas limitações evolutivas. Têm as suas limitações evolutivas. Eles enxergam segundo o que eles podem compreender. A institucionalização do espiritismo, criação das instituições, é um fenômeno natural para melhorar a organização disso. Assim também aconteceu com o cristianismo. A institucionalização, a criação da igreja, as regras, o poder político e econômico, né? Que atravessou os séculos na Europa. E a gente já sabe a história sangrenta que foi esse cristianismo. Certamente nós estivemos lá, fizemos parte dessa engrenagem. E agora estamos aqui, com a mente mais aberta. Mas muitos estão reencarnados hoje no movimento espírita com o comportamento de um padre, de um bispo, querendo estabelecer o domínio sobre as pessoas, invocando a letra da lei. São os doutores da lei. São os doutores da lei. Esse processo de mudança, ele está ocorrendo gradualmente. É necessário que venha alguém, 1, 2, 3, 20, 30, 20, 50, 100, 1000 pessoas que comecem a falar. É assim que funciona, né? A roda do progresso e da evolução. Uns falam, outros aceitam, a maioria não aceita, combate, persegue,
desencarna, reencarna, aceita, aí vem o novo de novo. Já aceitou aquilo, mas o novo que vem, ele repele. Até que haja uma maturidade mediana para a pessoa começar a refletir. Começar a refletir se realmente aquilo ali não é uma coisa assim inexequível, não pode acontecer de forma nenhuma. Mas evidências não faltaram. Até mesmo os espíritos, a outra dimensão, consegue influenciar os campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos. A famosa e chamada transcomunicação instrumental. Transcomunicação é o nome dado a um fenômeno que nasceu no seio da Igreja Católica. 2 padres gravando o canto de pássaros para colocar junto de um canto gregoriano, apareceu uma voz lá, que era o pai de um dos padres que estava gravando. E aí o fenômeno se espalha, pesquisadores se debruçam e descobrem que os espíritos também podem influenciar os campos magnéticos. E se popularizou o fenômeno da transcomunicação instrumental. Até dos aparelhos eletrônicos, a influência da outra dimensão existe. Mais uma prova da existência de outras dimensões. E esse fenômeno não começou no seio do espiritismo, nem da Umbanda, nem do Candomblé. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E os pesquisadores que se destacaram nessa área não são espíritas. Não, são parapsicólogos, são espiritualistas, são cientistas. Assim como também o fenômeno das aparições de objetos voadores não identificados, sustentando um dos princípios do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados, a diversidade dos mundos habitados. Se existe mundo, tem que ter habitante. Pois é. Aí uma pessoa disse para mim, você acredita nisso mesmo? Eu disse, olha, os radares, os equipamentos das forças aéreas de todos os países, Japão, Estados Unidos, Alemanha, China, Rússia, Canadá, Inglaterra, Chile, Argentina, Brasil, os aparelhos registram lá a presença de objetos voadores não identificados, com a velocidade muito acima da velocidade do som. Registram, não é? E aí? Sem contar as aparições que estão sendo registradas. São tantas aparições hoje que as pessoas colocam um vídeo na internet e muita gente não acredita, porque na internet hoje tem muita coisa, né? Tem que fazer uma seleção. Mas tem muita coisa séria que é séria e as pessoas não acreditam. Acham que aquilo ali é uma filmagem, Quando a pessoa não quer acreditar, está definida a não acreditar, ela vai repelir. E Allan Kardec, ele foi muito sábio na obra O que é o Espiritismo. Ele dá uma aula sobre a postura que a gente tem que ter com os incrédulos. Não é? Ele dá uma aula. Não adianta tentar querer convencer pessoas a isso. Não adianta fazer isso, porque a pessoa vai se mostrar mais irredutível. A mesma coisa são pessoas que estão no processo de ligação com as forças da escuridão, das trevas, e que perseguem as pessoas preso num ciclo de pensamento, totalmente equivocado. Perseguem, desmoralizam, impedem as comunicações, agridem porque não concordam com aquilo. Imagine você. Você é um médium. E é dito para você, você tem muitos débitos e você vai vir com essa faculdade mediúnica para trabalhar e ajudar as pessoas. Você não é um espírito superior. Você é um espírito que tem muitos débitos do passado. E você vai vir com essa faculdade. Você reencarna e os espíritos começam a falar através de você. Para que você, como você tem uma força mental, porque esses espíritos que têm muito débito,
São espíritos que têm uma capacidade de liderança, têm um ego forte, têm uma capacidade de liderança, têm um magnetismo, não é? Porque eles lideraram, eles coordenaram, eles foram líderes de algumas pessoas quando estavam encarnados. Ocuparam até posições destacadas pela sua inteligência. Mas o seu lado moral é muito fraco, são orgulhosos ou orgulhosas, arrogantes, prepotentes, sede de poder. Quando desencarnam, que vê o rastro de crimes que criaram. E agora, o que é que eu faço? Aí a misericórdia divina diz, tu vai reencarnar com uma máquina. Uma máquina chamada, uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro é. Mas não é dinheiro físico não, é dinheiro assim, você vai pagar seus débitos, essa máquina só faz nota de 100 e de 200. Pô, então essa máquina é muito forte, aí tu vai pagar o que tu fizesse de errado. É a ferramenta da mediunidade. Porque com a mediunidade tu vai plantar um nível de consciência nas pessoas muito alto. Uma vez plantado isso, a pessoa vai caminhar com as próprias pernas. Caminhando com as próprias pernas, você vai conseguir, já que você desviou, já que você enganou, já que você doutrinou, já que você hipnotizou e desviou o psiquismo de milhares de pessoas, agora você vai ter a oportunidade de reajustar o psiquismo dessas pessoas através do trabalho mediúnico. Mas você não é um espírito superior, você tem muitos débitos. Então reencarna em trabalho, tá certo? Tá certo. A pessoa reencarna. Aí se apresentam as entidades. Olha, eu vou trabalhar com você. Vamos trabalhar, vamos, tal, tal. Mas peraí, você é um espírito que precisa disso. A pessoa aprende e fala. Eu sou um espírito muito devedor. Quem tem mediunidade, a mediunidade, não é todo mundo que tem mediunidade que é um espírito mais equilibrado. Eu tenho mediunidade e eu vou trabalhar com isso. Aí a pessoa cai numa ilusão de achar que aqueles espíritos que estão trabalhando com ele ou com ela, que são espíritos muito elevados e muito bons, equilibrados, são mentores, não são perfeitos, mas são espíritos que já têm uma certa maturidade. Por que aquele espírito é obrigado exclusivamente a trabalhar com aquele médium? O que me faz pensar que aquele espírito não tem uma liberdade de incorporar no outro médium e dar uma comunicação? O que me faz pensar que eu sou o dono, ou que teoria é essa, que o espírito tem que ter um comprometimento exclusivo? Quem disse que os mentores falam tudo para os seus tutelados? Quem disse que os mentores são os donos da verdade em relação a outros assuntos do universo? Quem disse que esses mentores, eles não podem mudar de opinião? Não muda de opinião quem é radical, mas se você recebe um conhecimento superior e mostra que aquele ponto de vista seu estava equivocado, um bom espírito vai mudar, porque ele quer evoluir. Então o que é que faz um médium acreditar que um espírito não pode trabalhar com outro médium? Por aí você percebe que muitos discursos dos médiuns hoje, dos espiritualistas hoje, nos canais de televisão, aquela coisa toda, nos canais do YouTube, vai para os programas, fala de espiritualidade e fraternidade, mas na hora de um teste básico desse, a pessoa, ela mostra quem ela é, na verdade. Não, o espírito que trabalha comigo não pode se comunicar com outro médium. Esse médium é um farsante, é um mentiroso. E cada médium tem o seu trabalho. Cada médium tem o seu trabalho, o seu foco. Não é? E esses médios têm limitações. Tendo eles limitações de trabalho, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Então, nenhum outro médium pode fazer isso. Se eu não consigo, se os espíritos não falam comigo, se certos espíritos não dão comunicação comigo, eles também não poderão dar com nenhum médium. Se certos espíritos não dão as comunicações comigo, eles também não poderão dar essas comunicações com outros médiuns, porque afinal de contas todos somos iguais. Ora, se eu sou um espírito que estou em evolução, sou um espírito devedor, a pessoa fala, mas não se sente. Ela está falando porque é politicamente correto falar assim. Politicamente correto falar assim. Vai dar uma ideia que a pessoa é humilde.
Se eu sou um espírito devedor, mas no fundo eu não me acho que eu sou. Mas eu tenho que falar que eu sou. Se eu sou um espírito devedor, e nenhum espírito muito elevado vem se comunicar comigo, então nenhum outro médium pode se comunicar. Olha aí o problema. E isso não vai anular o trabalho que esse médium ou essa médium está fazendo. Ele faz um trabalho bom, ele ajuda, ele psicografa, ele dá comunicações, ele ajuda, ele divulga um conhecimento espiritual. Divulga sim, ajuda muita gente, muitas pessoas estão sendo consoladas por eles. O grande desafio nosso hoje não é a gente converter ninguém, porque os espíritos que estão reencarnados na Terra, que, por exemplo, estão na escola protestante e dali não saem, é o limite deles, eles estão no tempo deles, eles não vão para cá agora. Mas aqueles que já estão aqui, numa visão mais ampla, no espiritismo, na Umbanda, no espiritualismo mais amplo, menos ortodoxo, a grande missão aqui não é converter e transformar trabalhadores da luz em santos, não é isso. Porque essas pessoas fazem o bem, é corrigir pequenos problemas que vai fazer a pessoa dar um salto. Eu vou fazer aqui uma analogia, uma comparação. Uma pessoa está com uma doença, uma patologia. E a causa dessa doença é a ação de um procarionte, de uma bactéria. E antigamente não se tinha remédio para matar a bactéria. Veio o cientista e descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico. Depois os antibióticos melhoraram. Os antibióticos são drogas criadas para afetar a reprodução da bactéria, do DNA bacteriano ou da parede celular da bactéria. Muito bem. Então, o que acontece? Agora se sabe que aquela doença é causada por um agente etiológico, por um ser microscópico, que a biologia descobriu que é uma bactéria, um procarionte. Muito bem. Agora vamos aperfeiçoar o remédio. Aperfeiçoou o remédio. Tá tudo pronto, não tá? Tá, beleza. Aí vai pro médico. Já tá tudo pronto. Encontrou o agente, melhorou a droga de ação. Vai pro médico. Você tem que tomar essa caixa aqui. Não pode tomar só 2, porque senão vai reforçar a bactéria. Tem que tomar a caixa toda. A pessoa esquece e não toma. Toda uma estrutura foi preparada. Mas a pessoa não fez o que tinha que fazer. Ela não vai ficar curada da doença. Descobriu-se o remédio, descobriu-se a causa do problema, o agente criador, descobriu-se a droga para matar o agente para poder curar a doença e o camarada não aplica aquilo que tem que aplicar. Isso é possível e é o que acontece hoje. É o que acontece hoje. Nas casas espíritas, o povo acredita na reencarnação, na imortalidade da alma, se comunica com os espíritos. Beleza. Faz trabalho de caridade. Mas as casas ficam emperradas porque o pessoal fica estudando só 4, 5 autores. Foi difícil materializar e fazer o espiritismo. O espiritismo morreu na França, reencarnou no Brasil. Chico Xavier vem. Chico Xavier dinamizou bastante o espiritismo. O trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, na briga que teve no espiritismo brasileiro, federação, aquele conflito, ele entrou lá e acalmou tudinho, não é? Então, mas a coisa, depois de muito esforço, tá aí, os centros espíritas, as células de disseminação do pensamento espírita. As células de disseminação do pensamento espírita. Casas muito boas, casas com problemas. Tá aí. Na Umbanda também. Uma doutrina maravilhosa como a Umbanda veio, recepcionou aqueles espíritos que o movimento espírita não aceitou por preconceito. Muito bem. O problema do movimento umbandista está mais na questão do sistema que as casas usam. Muitas casas, eu tenho conversado com muita gente, no Brasil inteiro,
Muitas casas colocam logo as pessoas para receber espírito sem passar por um estudo. E quando tem um estudo é muito rápido e superficial. Não são todas as casas que fazem isso, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que existe esse problema. Tem que melhorar isso aí. E vai ser melhorado. Já faz a caridade, já trabalha com os espíritos. Umbanda é luz, mas tem essa falha que tem que melhorar. Entenderam? Então o grande desafio nosso hoje é sair aparando as arestas. E não tá mexendo no que tá dando certo. Um time de futebol. Não, o time faz muito gol, mas leva muito gol. Então o ataque tá funcionando, a defesa que tá fraca. Vai mexer no ataque? Não, vai mexer na defesa. Vamos trabalhar essa defesa aqui? Vamos treinar os fundamentos do cabeceio, da marcação, não é? Os zagueiros e os que estão auxiliando, os laterais não estão descendo, e aquela coisa toda. A ciência do futebol. Pois bem, pois é. Então vai se mexer naquilo que está tendo problema. Porém, quando vai se mexer naquilo que está tendo problema, muitos irmãos não aceitam, por causa do orgulho e da maturidade espiritual. Não, não aceito isso aqui, vai ficar assim. E atravanca o progresso. Como é que a gente vai poder ajudar se a gente não conhece o problema? Para você ajudar, você tem que ter um diagnóstico do problema, você tem que entender do problema, você tem que ter o conhecimento, tem que ter vivido ali por um tempo, tem que ter o diagnóstico correto e tem que procurar ajudar com muita paciência e com muito amor. Não é tentar ajudar querendo humilhar, mas você tem que ajudar. Mas você tem que ajudar entre aspas também, porque você não pode impor. Se aquela pessoa, se aquele grupo não quer, não adianta. Não vai insistir. Uma das coisas que a vida ensina a gente, eu já tenho 53 anos de idade, é que a gente não deve estar insistindo. Se aquele grupo, aquela pessoa não está compreendendo dessa forma, deixa para lá. Não adianta brigar, se estressar e ficar aperreado. Sai dali e vai para outro canto. Por isso que muitas pessoas hoje estão buscando muitas palestras aqui no YouTube, porque são pessoas que já têm conhecimento, já têm experiência. Quando vão chegar na casa que vão falar, as pessoas não aceitam. Elas não aceitam, não respeitam, não convidam as pessoas. Elas querem estar de frente da casa. Eu sou o presidente, eu sou o coordenador, olha, eu tenho uma missão muito grande aí. Quando um presidente de uma casa começa a achar, ou quando um pai de santo começa a achar que ele tem uma missão na casa e que só ele pode fazer, ninguém mais pode fazer, isso é muito complicado. Porque ele vai entrar num pensamento egoísta. Os pontos de vista deles são certos, os dos outros não. Ainda bem que existe na casa espírita, diferentemente da Umbanda. A Umbanda, o pai de santo chegou ali, se o pai de santo for bom, é como uma monarquia. Se for bom, beleza. É uma monarquia. Se for bom, beleza. Se não for bom, lascou. Não muda, não. A casa espírita pode mudar. Pode ter um presidente de uma gestão difícil. Entra outra. Eu já vi uma casa espírita assim. Eu participei de uma casa espírita assim. Tinha uma gestão capenga, entrou um cara com a cabeça legal. Quando o cara entrou, ele me chamou para casa. Vem para cá, vem comigo. Preciso de tu. O cara tinha uma cabeça muito aberta. A casa se dinamizou. Quando ele saiu, voltou a capengar de novo. Faz parte. É o sistema administrativo da casa espírita. Já na Umbanda não tem isso. O pai de santo é monocrático. Tá ali. Então essa parte aí, só o tempo que vai se encarregar de corrigir. O que o pai de santo disser é como o Luís XIV. O Estado sou eu. O que ele disser é lei. Faz parte da cultura deles assim. Eu não gosto muito disso. Mas não quer dizer que eu não vá numa casa de Umbanda, que eu não converse, que eu não abrace, que eu não goste, que eu não participe. Não, não tem nada a ver. Eu só estou falando do sistema. E o sistema é importante. Vou dar um exemplo básico de sistema. Você quer ver a mão de obra mais ineficaz que existe? Qual é a mão de obra mais ineficaz? Um garoto de 18 anos que nunca trabalhou. O cara tem 17 anos e 10 meses. Não sabe fazer nada. Aí faz, vou trabalhar no McDonald's. Quando ele bate no McDonald's, o McDonald's tem um sistema pronto. Tudo anda. Pega a batata, bota aqui, faz isso. O sistema absolve ele e transforma ele num robô, faz ele trabalhar certo. O sistema, a forma como se organiza é importante. Tu chegar numa casa, a pessoa é médium, não sabe de nada de espiritismo, vamos pra gira, vamos lá. E salve a Pombagira, salve o Exu e tal. Mas como é que é o negócio? Calma, tu tem que fazer isso e isso. Mas é só isso, é. Vá-se embora, vá na fé. Meu irmão, isso é loucura. Que pra nós, isso é doidice. Me lembro da fala de Tirolipa. Ô doido, tu é doido, é doido. Doido, tu é doido, é doido. Doido, tu é doido, é doido. Ô doido, tu é doido, é doido. Isso é doidice. É uma pessoa que não tem experiência.
Gente, eu já vi casos engraçados do movimento espírita de pessoas. Eu vou citar um caso de uma senhora que ela é médium, tinha uma mediunidade muito forte. Foi trabalhar numa casa espírita. Nossa, eu tinha na época quanto? Acho que é 18 anos. Ela foi trabalhar numa casa espírita. Quando chegou lá na casa espírita, aí ela, pá, não sei o que, ela vai fazer um curso de passe. A mulher não sabia o que era espiritismo, de onde veio o espiritismo, mas vai fazer um curso de passe para aplicar passe. A mulher fez um curso de passe. Aí na época ela disse, Luciano, vamos lá conhecer o trabalho. Eu já, desde os 14, 13 anos que eu vinha lendo, né? Já frequentava, já frequentei federal, já tinha uns anos na frente dela. Aí eu, você fez o quê? Ela fez um curso de passe, de curso de passe. Aí eu, caraca, curso de passe. Eu já tô aplicando passe e tudo. Aí eu, tá, aí fui. Quando chegou lá, quiseram me aplicar, eu disse, não, eu não tenho interesse em trabalhar, não vim conhecer o trabalho lá, tal, aquela coisa toda, muito bem. Depois de um tempo, essa senhora abandona o espiritismo e ficou com raiva do espiritismo. Sabe por quê? Não tem embasamento doutrinário. Ela não foi preparada da forma correta. Queimou muitas etapas. E também o lado emocional dela, porque se ela fosse um espírito equilibrado, porque tem exceções para isso que eu estou falando. Tem pessoas que não precisam disso. Mas a gente não vai contar com isso, não. A gente não pode contar com isso. A gente não pode contar que todo mundo é um espírito elevado. A gente tem que contar que a maioria não é. Se for melhor, quando ele tiver um embasamento doutrinário, mas o embasamento doutrinário, você preparar a pessoa vai entender aquilo ali de onde vem. Ela vai compreender que faz parte as dúvidas, as dificuldades, não é? Muita gente começa na Umbanda e no Espiritismo assim, na loucura, na empolgação. É a emoção que eu falei. A emoção que eu abri essa humilde palestra falando sobre empolgação. Não é? Muita gente está aí. Então, existe o fator evolução? Existe. Claro que ele existe. Não vamos retirá-lo, mas a gente não deve contar com isso. Tem que ter um embasamento doutrinário. Ah, porque eu fiz parte muitos anos da escola evangélica. Você fez parte da escola evangélica, mas o espiritismo é diferente. Você tem que entender como funciona a questão das comunicações. Tem que ter uma base de estudo. Você tem que beber o conhecimento. Não é só uma leitura, ler uma vez só, não. Tem que viver, participar daquilo. Existe um debate muito grande hoje sobre, dá para você educar mediunidade fora da casa espírita? Depende. Incorporação é complicado. Você nunca trabalhou numa casa espírita? Você vai incorporar em casa? Depende. Não é, tem exceções. Tem exceções. Mas uma pessoa que tem uma evolução mediana, seria bom que ela fizesse um curso numa casa espírita, um curso numa casa de umbanda, conviver um pouco com pessoas mais experientes, para depois você vai crescendo ali com calma. Existem exceções, mas a gente tem que falar que o método simples ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Diminui mais os erros e as possibilidades, não é? Então, evidências e estudos existem. O movimento espírita está cheio. O movimento espiritualista não faltam. O trabalho do Dr. Raymond Moody Jr., aquelas pesquisas de EQM, experiência de quase morte. O trabalho do Dr. Emandras Nath Banerjee, das reencarnações, Ian Stevenson, a transcomunicação instrumental. São muitos, Constantin Rudive, não é? São muitos os trabalhos, as evidências de pesquisa. São muitos trabalhos que investigam esses fenômenos. Há muito tempo que esses pesquisadores estão, depois da dissolução da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, cria metapsíquica, cria uma sociedade de estudos. Depois, posteriormente, nós tivemos a criação da parapsicologia pelo cientista, pelo Dr. Heim e a Louisa Heim, os biólogos norte-americanos, não é? Que criaram a parapsicologia. Então, pesquisadores intrépidos, pesquisadores com espírito de querer compreender essa fenomenologia, sempre existiu. Evidências, pesquisas, para quem quer realmente ver, tem. Agora, muitas pessoas são intransigentes, orgulhosas e arrogantes. Com essas não adianta discutir. Allan Kardec já dizia, não adianta perder tempo
discutir, querer convencê-los, porque eles vão ficar mais irredutíveis e vão se achar importantes. E vão dizer, olha, estão querendo me convencer de todo jeito, então logo eu sou importante. É grande o número de pessoas que querem acreditar, para a gente perder tempo com quem não quer acreditar. Não é? Dizia Allan Kardec, é grande o número de pessoas que estão esperando uma palavra do Espiritismo para eu perder tempo com quem não quer acreditar. Com quem é crítico, é cético, é radical. Não adianta. Infelizmente, não adianta. É isso aí, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com vocês. Muito obrigado.